E aí tem um material publicado na coluna do Daniel César, o colunista lá do Último Segundo do IG, que desde 2022 tem acertado várias coisas que têm acontecido hoje e que a gente tem prova de acordo com o material da Polícia Federal. Eu já citei aqui em outras oportunidades o trabalho dele e faço questão de citar de novo, porque este material, por exemplo, foi publicado aqui, ó, no dia 12 de dezembro, no dia 30 de dezembro, perdão, de 2022, o dia inclusive que o vagabundo genocida fugiu do Brasil. Como foi o dia que Bolsonaro desistiu de dar um golpe? Movimento de ruptura democrática estava previsto para a segunda quinzena de novembro. A gente vai ver que esse artigo aqui traz tudo realmente que a Polícia Federal divulgou nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes hoje, e a gente vai entender o porquê que possivelmente o Arthur Lira não estava incluído como um dos nomes, digamos assim, para ser punido, quem sabe, por esta situação envolvendo ali a possibilidade de prisão de adversários políticos do Jair Bolsonaro. A gente já sabe que o Lira era enxergado como um aliado político, mas um fato que aconteceu em novembro envolvendo aquela multa do PL, tomada pelo PL ali a pedido do TSE, né, por ataque, por litigância de má-fé. A gente, inclusive, na época, previu aqui qual que seria a punição. Eu soltei o vídeo cerca de 1 hora depois, 2 horas depois, saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes dizendo lá que o PL seria multado em 22 milhões e 900 mil reais. Na verdade, a coligação, né, a federação. Aí depois o PP e o republicano falou, não, a gente não apoiou isso não, eles fizeram isso por conta própria. E aí a multa ficou só com o PL e como faltou dinheiro, o golpe não prosseguiu. Vamos ler aqui a matéria publicada lá pelo Daniel César, tá? Deixa eu só aumentar o tamanho aqui. Durante o período do primeiro turno das eleições, enquanto aparecia atrás nas pesquisas e com risco de perder, Jair Bolsonaro planejou dar um golpe de Estado. Quem afirma é um aliado do entorno da presidência e que conta como foi o dia em que houve a articulação para uma ruptura institucional. O presidente reuniu os chefes das Forças Armadas e avisou que pretendia usar o artigo 142, conta a coluna. Segundo ele, o plano previa que o golpe aconteceria na segunda quinzena de novembro, após várias articulações políticas para evitar o isolamento externo do Brasil. Outro fator que não deu certo, eles não conseguiram apoio internacional, não conseguiram suporte interno também de quase ninguém. E aí quando a gente vai para as mensagens que a gente já trouxe aqui no vídeo de mais cedo, se você não viu ainda, tem um vídeo de 40 minutos aqui, onde eu falei o máximo de coisas que deu para falar da decisão de 135 páginas tomadas ali pelo ministro Alexandre de Moraes. E ali a gente vê que realmente a articulação começou antes da eleição e se fortaleceu muito ali na primeira quinzena de novembro, com a previsão para que o golpe realmente começasse a ser consumado na segunda quinzena de novembro. Então essa fonte aqui do Daniel César é uma fonte genuína, provavelmente alguém que estava lá dentro ainda, porque em algum momento aqui, não lembro se lá no final, ele dá a entender que essa fonte supostamente seria um ex-ministro do governo Bolsonaro. Após o resultado do segundo turno confirmar Luiz Inácio Lula da Silva como vitorioso da corrida eleitoral, assessores da presidência passaram a seguir à risca o plano. Ou seja, o que é que era, Carlito? Como a gente viu nas trocas de mensagens com o Mauro Cid, estimular as pessoas a irem para Brasília, financiar supostamente a saída e defender ali o tipo de pauta que seria encampado, como a gente viu inclusive também nas trocas de mensagens ali com o Braga Neto e o Ailton Barros, que escolhiam os alvos que deveriam ser atacados. Então a matéria é quase que o manual do que a Polícia Federal descobriu agora. Em entrevista à coluna, o assessor revela como tudo aconteceu. O Bolsonaro ficou uma semana isolado, se recuperando do baque da apuração. Mas seu grupo já sabia o que fazer e não ficou em silêncio, passando a articular o golpe. A gente vê isso, inclusive, também, né? Minuta do golpe, discussão, Felipe G. Martins, reunião do Braga Neto, reunião com fulano, reunião com cicrano. O general Braga Neto seria o responsável por reunir as Forças Armadas em torno da ruptura e colocar os militares nas ruas. O primeiro passo seria anunciar o fechamento do STF por fraude nas eleições, revela. Na versão contada pelo ministro de Bolsonaro, caberia ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, acalmar a classe política. Por quê? O Congresso não seria fechado e os políticos teriam a garantia de que seus mandatos seriam preservados, com a exceção de quem? Do presidente do Senado, que naquele momento não era aliado do Bolsonaro. Eu vou dizer para vocês, todo o castigo que o Rodrigo Pacheco tem passado hoje é pouco. Porque você que está aí abraçando golpistas hoje que querem interferir no STF, era para você estar no chilindró, de acordo com o interesse deles. E se não fosse a autonomia que o STF tem, queridão, você não estaria hoje onde você está. Provavelmente você estaria preso para deixar de estar abraçando o golpista, certo? E aí segue aqui o material. Só que um fator teria mudado tudo, né? O que é que teria mudado tudo?
a punição que teve do PL da multa. Bolsonaro também nomeou aliados para fazer serviço no exterior e convencer países importantes a dar apoio. Segundo a mesma fonte, foi feita até uma ligação para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para pedir apoio. Inclusive, Putin não deu apoio, isso a gente já sabe que ele tinha problemas maiores. Enquanto isso, bolsonaristas influentes começaram a financiar e incentivar que seguidores fossem protestar e pedir uma intervenção militar a fim de obrigar Bolsonaro a pôr ordem. Era tudo teatro. Bate com o que a gente trouxe no vídeo aqui mais cedo. Financiamento feito por pessoas do agronegócio, figuras ligadas ao Bolsonaro, o Mauro Cid perguntando quanto é que custaria ali para poder mobilizar as pessoas com alimentação, hospedagem e tudo mais. Bate. Bate. E aí segue. No dia 30 de novembro veio a decisão de que não haveria uma ruptura por falta de apoio e Bolsonaro sentiu o abandono. Revelou o ministro, que já foi exonerado do cargo. Então é alguém, eu acredito inclusive, eu acredito inclusive que tenha sido aqui, eu acho que eu até falei no dia, que eu acreditava que seria o ministro Ciro Nogueira,